Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Estão tendo uma ótima semana. Também espero que sim. Um ótimo final de semana, dependendo de quando você for ver esse vídeo. Bem, pessoal, o professor David aqui. Mais uma aula de português. Beleza? Finalizaremos hoje o nosso assunto de vozes verbais, tá bom? Precisamos ver aí um pouco mais sobre a voz passiva sintética. Vamos fazer algumas comparações, algumas trocas de estrutura e depois passaremos então finalmente para a voz reflexiva. Não sei se nessa aula teremos tempo de ver ambas as vozes verbais. Acredito que só vamos poder ver, enfatizar um pouco mais a sintética e analítica. Mas, dependendo do tempo que tivermos aí restante, a gente pode sim ver a voz reflexiva ainda nessa aula. Tá bom? Então, novamente, página 104 do nosso livro de português. Página 104. Pronto. Então, página 104 do nosso livro grosso de português. Como vocês podem ver, há alguns exemplos sobre as vozes verbais, incluindo a voz passiva, né? Utilizando como base aí os cangaceiros, né? Que eram aquele pessoal que gostava de badernar lá no Nordeste, antigamente, né? Hoje, graças a Deus, esse povo não existe mais, né? Hoje já estão extintos aí. Hoje a gente só tem bandido ladrão, né? Mas os cangaceiros não tem mais, que eram quase a mesma coisa, né? Se a gente fizer uma comparação, eram quase a mesma coisa. Então, vamos lá. Pessoal, vocês percebem, vocês já sabem, né? Eu já expliquei para vocês a diferença entre a voz passiva e a analítica e sintética. Na voz passiva, a estrutura é sujeito, o verbo auxiliar, que eu vou colocar como VA, e o verbo principal na forma do particípio, tá bom? Sujeito, verbo auxiliar e verbo principal no particípio, tá? Verbo PP, que é verbo principal no particípio. Essa é a estrutura da nossa voz passiva analítica, tá? A voz passiva analítica, beleza? A voz ativa, como a gente já sabe, é apenas sujeito, verbo e complemento, né? Ou então objeto. Vou colocar o objeto que é a mesma coisa, tá bom? Voz passiva, voz ativa, voz passiva analítica e voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, pessoal, como a gente já viu, ela vem de síntese. Síntese é algo resumido, tá? Algo sintético é algo resumido, algo genérico, posso dizer de passagem, algo genérico, tá? Então, qual é a estrutura da voz passiva sintética? Vamos lá. A voz passiva sintética, pessoal, a estrutura é a seguinte: você vai colocar o verbo mais o se, tá bom? E em seguida o sujeito, tá? A estrutura da voz passiva sintética é essa daí: verbo mais o se mais o sujeito. E o resultado vai ser o seguinte: eu vou transformar aqui três orações, vou pegar três orações aqui e vou transformá-las. A voz ativa para a voz passiva analítica e voz passiva sintética, tá? Vamos lá. Primeiro, a voz ativa. Deixa eu colocar aqui. Pronto, primeira voz ativa. Vou usar o mesmo exemplo que temos aqui, tá? Os cangaceiros organizaram o baile. Então, temos aqui uma estrutura na voz ativa. Temos aqui, ó, sujeito, os cangaceiros, verbo, organizaram, e baile, objeto. Objeto ou complemento do verbo organizar. Voz ativa. Agora vamos para a voz passiva analítica. A voz passiva analítica vai mudar um pouquinho aí a estrutura. Como a gente sabe, ela tem sujeito, mas o sujeito da voz passiva, ele é o objeto da voz ativa.
Então, nesse caso aqui, quem é o objeto? O objeto é o baile. Então, o baile vai passar a ser sujeito. Vamos lá. Então, o baile, deixa eu... Permitam-me aqui. O baile. E agora vamos acrescentar o quê? Qual é o próximo elemento na nossa lista aqui? Qual é? Verbo auxiliar, é abreviado para V.A, verbo auxiliar. Qual é o verbo auxiliar utilizado para formar a voz passiva? É o verbo ser. Nesse caso aí, o baile, como o verbo principal, pessoal, está no passado, então também o verbo auxiliar também tem que estar no passado, tá? Então, o baile foi, passado. O baile foi. Qual é o próximo elemento na nossa lista aí? Nós temos agora o verbo principal, que deve vir na forma no pretérito. Pretérito não. Do quê? Do particípio. O baile foi organizado. Tá bom? Caso vocês tenham dúvida, pessoal, o que é pretérito, pretérito passado, pretérito presente, gerúndio, tá? Pretérito passado é aquela forma do verbo que na maioria das vezes acaba com DO, que a gente normalmente usa para formar tempos compostos. Por exemplo, eu tenho visto, eu tinha visto, eu terei visto, né? É o que a gente usa para formar tempos compostos. E o pretérito presente é o gerúndio, tá? Gerúndio é o tipo eu estou fazendo, comendo, achando, estudando, tá? Então aí pretérito presente e pretérito passado. Participio presente e participio passado. Eu estava falando pretérito, foi pessoal, desculpa, acho que eu estava falando pretérito. Não é pretérito não, tá? É participio, perdão, acho que eu troquei aqui. Particípio presente e particípio passado. Particípio passado é usado para formar tempos compostos, tá? Visto, feito, analisado, olhado, enfim. Vou colocar 2 exemplos aqui, pronto. E particípio presente é o gerúndio, tá? Fazendo, comendo, etc. Tá bom? Vou deixar essa observação aqui, essas 2 observações. Caso vocês esqueçam, vocês podem olhar aqui e lembrar, beleza? Particípio presente e particípio passado, certo? Então, vamos continuar aqui. O baile foi organizado. Temos aqui o baile, o sujeito, que é o objeto da voz ativa, o verbo foi, né? Que é o verbo auxiliar, o verbo ser, e o verbo principal no particípio, que é o verbo organizar. No particípio, ele vira organizado. Então, o baile foi organizado. Então, temos aqui a estrutura completa. Sujeito, baile, verbo auxiliar, foi, e verbo principal, organizado. Lembrando que eu expliquei para vocês na última aula, caso nós queiramos adicionar o sujeito, temos que adicionar através desse por. O baile foi organizado por, e aí acrescentamos o sujeito, pelos, nesse caso aqui, pelos cangaceiros. Tá bom? Beleza, então essa aqui é a voz passiva analítica. E agora a voz passiva sintética, que é a voz passiva resumida. Nesse caso aí, a estrutura vai ser a seguinte: vamos ter o verbo primeiro, tá bom? E em seguida teremos o se. Então vamos lá. Vou colocar aqui. Pronto, verbo. Nesse caso aí, qual é o verbo, pessoal? O verbo organizar. Como ele está no passado, então organizou. Depois do verbo, o que é que eu tenho que colocar? O se, tá? Lembrando que esse se ele vai vir com um hífen. Organizou-se, beleza? Organizou-se. E em seguida teremos o que? O sujeito. Organizou-se o baile. Organizou-se o baile. Lembrando, pessoal, que quando a gente usa a voz passiva sintética, nós normalmente, na maioria das vezes, a gente não especifica o sujeito, tá bom? Ou seja, quem foi que
organizou, na realidade, o baile. Tá bom? Vejam que aqui eu coloquei sujeito, tá? Mas, semanticamente falando, o baile ele é o objeto, tá? Porque organizaram o baile. Então, aqui seria meio que como se fosse o objeto, tá bom? Então, a estrutura seria verbo, se mais objeto. Mas aqui ele está agindo como se fosse o sujeito. Tá? Mas, na verdade, semanticamente falando, ele é o objeto, porque não foi ele que organizou o baile. Ele foi o organizado, né? Ele não foi o que organizou. Quem organizou foi os cangaceiros. Então, os cangaceiros, tecnicamente, são os sujeitos dessa oração aí, e não o baile, tá? É apenas uma função gramatical. Semanticamente falando, não foram eles que organizaram o baile, tá bom? Então, aqui fizemos uma pequena estrutura, uma mudança na estrutura, tá bom? Algo agora que eu quero que eu preciso que vocês prestem muita atenção, pessoal, é o seguinte, presta bem atenção aqui agora, tá? Vamos voltar aqui para a voz passiva analítica. Voz passiva analítica. Eu percebo uma situação muito importante aqui, tá? Que muitas pessoas às vezes não sabem diferenciar. É o seguinte, na voz passiva, pessoal, analítica, tanto na analítica quanto na sintética, o verbo auxiliar, ele é quem vai dizer o tempo da oração. Tá? É o verbo auxiliar que vai indicar o tempo que ocorreu a ação. Aqui nós temos o baile foi organizado pelos cangaceiros. O verbo foi, ele está em qual tempo verbal? Pretérito, que é o passado, presente ou futuro. Em qual desses três tempos verbais aí o verbo ser está? O verbo foi é o passado, né? O passado do verbo ser. Então, o verbo aqui está no passado, tá? O baile foi. Se eu posso mudar, professor, e colocar um presente no futuro? Pode, pessoal. Você só precisa trocar o verbo auxiliar. De foi, ele passa a ser que é o presente do verbo ser, né? Eu sou, tu és, nós somos, eles são, passado, eu fui, tu fostes, nós fomos, ele foi, eles foram, enfim. Então, o baile é organizado pelos cangaceiros. Aqui dá uma ideia de presente, tá? Aqui o verbo está conjugado no presente. Então, o baile é organizado pelos cangaceiros, beleza? Professor, e se eu quiser mudar o tempo e colocar no futuro, também é possível? Sim, pessoal, também é possível alterar o tempo e colocá-lo no futuro. Então, nesse caso aqui é a mesma coisa, você tira o né, que é a forma do presente, e você vai colocar o verbo ser no futuro. Você tem duas opções, né? A gente pode usar o será, o baile será organizado pelos cangaceiros, né? Essa possibilidade, ou você pode usar o vai. O baile vai ser organizado pelos cangaceiros, tá? Ambos possuem o mesmo significado. A diferença é que esse vai ser, ele é menos formal, tá bom? Ele é menos formal. E o será, ele é mais formal, né? A gente não usa muito esse será, né? Eu serei, eu farei, eu comerei, eu acharei. A gente não usa muito, a realidade é essa, tá? Mas ele é mais formal, mas ambos estão corretos. Então, vocês perceberam aí que vocês têm a possibilidade de mudar o tempo da oração de acordo com o verbo auxiliar. Se você mudar o verbo auxiliar, você muda o tempo da oração, tá bom? Então, basicamente, o tempo da oração ele é definido pelo verbo auxiliar, que nesse caso aqui é o verbo ser, tá? Aqui ele está no futuro. O mesmo acontece com a voz passiva sintética. Se você quiser alterar o tempo da oração, você só precisa mudar o verbo. Como na voz passiva sintética não tem verbo auxiliar, usa-se apenas o verbo principal, né, que é o verbo organizar, junto com o se e junto com o baile. Então, nesse caso, não tem verbo auxiliar. Você só vai precisar alterar o verbo principal, que no caso é o verbo organizou. Beleza? Aqui nesse caso, está no passado. Organizou-se o baile. Você só precisa trocar se você quiser colocar no presente. Por exemplo, organiza-se o baile. Tá? Ele organiza, eu organizo, tu organizas, nós organizamos, eu organizei, tu organizou, tu organizaste, nós organizamos, eles organizaram, enfim. Então, aqui está no presente. Organiza-se o baile. E no futuro? No futuro, pessoal, fica aí uma estrutura um pouco mais complicada. Organizar-se-á o baile. Tá
bom? Organizar-se-á o baile. É difícil a gente usar essa estrutura, tá? Mas ela também é possível, tá bom? A gente chama isso aí de mesóclise. É quando a gente coloca o pronome oblíquo no meio entre o verbo e o tempo. Mas isso aí vocês não vão aprender agora, tá? Futuramente vocês vão aprender sobre isso aí, beleza? Mas no futuro ficaria organizar-se-á o baile, tá bom? E é a mesma coisa que dizer organizará-se o baile, mas isso aqui não é possível, tá? Só pode usar mesóclise, tá bom? Organizar-se-á o baile. Ok? Lembrando que dependendo também do sujeito, o verbo vai mudar, tá? Aqui no caso nós temos baile, mas digamos que fossem os bailes. Organizar-se os bailes. Organizar-se-ão os bailes, tá? Organizarão. Que é a mesma coisa que dizer organizarão, tá? Organizar-se-ão os bailes, beleza? Organizaram, digamos que fosse no passado, organizaram-se os bailes, organizaram-se os bailes. E se fosse no presente, organizam-se os bailes, tá? É só vocês pensarem na conjugação, tá, pessoal? Nós organizamos, eles organizam, nós organizamos, você organiza, ele organiza, tu organizas. Enfim, é só vocês pensarem na conjugação normal do verbo e utilizar essa conjugação de acordo com o tempo verbal, tá? Então, lembrem sempre desse detalhe aqui, tá? Um erro muito comum que eu vejo com a voz passiva sintética é que o pessoal faz isso aqui, ó. Organiza-se os bailes. Pessoal, isso está certo ou está errado? É claro que essa oração aí, ela está errada, pessoal. Por que errada? Gente, temos uma conjugação inadequada aqui, tá? O sujeito aqui, o sujeito, entre aspas, é os bailes, tá? Então, nesse caso aqui, ó, bailes é plural. Então, o verbo organizar, ele também precisa vir no plural. Caso vocês estejam tendo dificuldade com isso, é só vocês pegarem o sujeito e conjugar o verbo. Por exemplo, organiza-se os bailes. Aí vocês fazem o seguinte, os bailes organizam, tá? Quando você vai usar o verbo organizar com os bailes, não vai ficar organizam. Os bailes organizam. Tá errado. Os bailes organizam, tá? Então, a mesma coisa vai ser aqui, ó. Os bailes organizam-se os bailes. Então, vai ser a conjugação normal. Organizam-se os bailes. A mesma coisa se fosse o baile, tá? Organizam-se o baile, tá errado, pessoal. Porque a conjugação do baile com organizar não é organizam. O baile organizam, tá errado. O baile organiza, tá? Organiza, é a conjugação correta. Então, aqui nesse caso, ó, ficaria o quê? Organiza-se o baile. Entendeu, pessoal? Viu como é simples? Vocês têm que prestar atenção sempre no sujeito aqui, ó. Sempre no sujeito, que é ele que vai ditar a conjugação verbal. É ele que vai ditar. É ele que vai dizer se vai ser no presente, no plural ou no singular. Vocês têm que considerar sempre o sujeito. A mesma coisa ocorre na voz passiva analítica. Tem gente que fala, os bailes será organizado. Os bailes será organizados ou organizados. Gente, isso não existe, pessoal. Quem é o sujeito aqui, né? Os bailes. Não é ele que está conjugando o verbo será, ser? Então, os bailes serão, gente. Não existe os bailes será, tá? Os bailes serão organizados, não. Organizados, tá? Os bailes serão organizados, tá? Tem que ter a conjugação correta, de acordo com o sujeito. Sujeito plural, a conjugação vem no plural. Sujeito singular, a conjugação vem no singular. Então, se atentem a isso aí, pessoal. Isso, na verdade, isso advém de um costume, um hábito que nós temos de sempre falar errado, né? De certa forma, nós nos tornamos preguiçosos. Por exemplo, essa oração, nós nos tornamos preguiçosos, a maioria das pessoas iam falar, nós
nos tornou preguiçoso. Nós nos tornou preguiçoso. Nós virou preguiçoso. Gente, isso não existe. Nós viramos preguiçosos. Tá? Temos que saber, claro, salvo os casos de variações linguísticas, né? Um preconceito linguístico que pode haver devido à localização da pessoa nasceu, né? Se ela não teve educação, não foi instruída, educacionalmente falando, né? Enfim, tem vários aspectos que podem influenciar no fato da pessoa falar assim. Mas nós que fomos educados, escolarizados, tivemos educação, temos que utilizar o português correto, a conjugação correta, tá? Temos que considerar todos esses aspectos, pessoal. Então, vamos acabar com esses vícios linguísticos de comer o S, né? O que eu mais vejo é o S sendo comido. Nós somos, os cangaceiros, os bailes serão organizados. Estão com preguiça de pronunciar o S? Não tenham preguiça, pessoal. Tem que sair esse S para que você não se habitue com esses vícios linguísticos. Certo? Pois bem, para finalizar aqui, então temos a nossa estrutura da voz sintética e a voz analítica. Como vocês esperam perceber, a estrutura vai mudar. Como é que vocês podem praticá-las para que vocês consigam, eventualmente, fazer a transformação de orações passivas e ativas? Gente, a técnica simples é vocês primeiro decorarem isso aqui, ó, decorarem a estrutura e, em seguida, vocês realizarem transformações da voz ativa para a voz passiva, analítica e sintética. Tem que fazer essas práticas, esses testes, que isso vai auxiliá-los na hora de transformar as orações, tá? De mudar a estrutura das orações. Pega uma oração na voz ativa e transforma na voz passiva, tá bom? Por exemplo, vamos colocar aqui: o governo fechou as escolas. Temos aqui uma oração ativa, na voz ativa. O governo fechou as escolas. Sujeito, verbo, complemento. Beleza? Voz ativa. Se quiséssemos transformá-la em voz passiva, teríamos que fazer o quê? Vamos seguir a estrutura. A estrutura da voz ativa é sujeito, verbo, objeto. Qual é a estrutura da voz passiva? Sujeito, verbo auxiliar, verbo principal no particípio. Então, vai ficar como? Vamos lá, pegamos o objeto aqui que vai se transformar em sujeito, que é as escolas, vai passar a ser o sujeito da voz ativa, da voz passiva. Então, as escolas. Agora, vamos utilizar o quê? O verbo auxiliar, né, que é o verbo ser. Nesse caso aqui, como está no passado, fechou. Então, vamos também utilizar o verbo ser no passado. As escolas foram, certo? Foram. E agora, por último, nós temos o verbo principal no particípio. Então, as escolas foram. Qual é o verbo? Fechar. Como é o verbo fechar no particípio? Fechadas ou fechados. Então, as escolas foram fechadas. E se nós quisermos acrescentar o sujeito da voz ativa, vamos acrescentar o adjunto por. Né? Nesse caso aí, pelo governo. As escolas foram fechadas pelo governo. Tá bom? Então, transformamos uma oração na voz ativa para a voz passiva, seguindo toda aquela estrutura que eu já coloquei para vocês anteriormente. Tá bom? O verbo aí no particípio. Beleza? Então, pessoal, não tem dificuldade. É apenas vocês praticarem. Tentem fazer essas práticas. As orações que vocês fizerem na voz ativa, tentem sempre passá-las para a voz passiva. Lembrando que, para passar para a voz passiva, o verbo precisa ser um verbo transitivo, ou seja, um verbo que precise de um objeto, porque sem esse objeto não tem como fazer a voz passiva. Vocês já sabem disso, né? Até porque o sujeito da voz passiva, ele é o objeto da voz ativa. Beleza? Entendeu, pessoal? Simples assim. Tá? Então, façam isso, pratiquem isso, peguem voz ativa e fiquem fazendo essas transformações para a voz passiva. E na voz passiva sintética, como vocês já sabem, vão utilizar o verbo principal, o si, né, que é um pronome apassivador, e o sujeito. Essa é a estrutura da oração passiva, da voz passiva sintética, que é a voz passiva resumida. Beleza, pessoal? Então, temos aí no livro de vocês algumas atividades na página 105, temos uma atividade de interpretação textual, que também faremos na próxima aula. Mas
a tarefa de casa de vocês vai ficar essa. Eu quero que vocês peguem o máximo de orações ativas e transformem-nas em orações passivas, tá bom? Essa atividade que eu quero que vocês façam em casa. Eles não precisam me mostrar, vai ser uma atividade prática, tá bom? Lembrando que a voz passiva ela é utilizada em contextos mais formais, tá bom? Ou quando você quer dar ênfase a uma pessoa específica. Nesse caso aqui, o governo fechou as escolas. A ênfase aqui é no governo. Na segunda, as escolas foram fechadas pelo governo. A ênfase aqui é nas escolas, tá? Então, eu quero destacar as escolas. Então, esse é o principal uso da voz passiva e da voz ativa, quando você quer destacar algum sujeito, ou o sujeito ou o objeto. Tanto é que, às vezes, na voz passiva, na maioria das vezes, a gente nem menciona o sujeito, né? Fica apenas assim, as escolas foram fechadas, tá? Fica assim. Ok, pessoal? Então, finalizamos aqui a nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar aqui essa estrutura 2 minutos para vocês copiarem e em seguida estarei finalizando a aula, beleza? Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo, tá bom? Podem mandar lá mensagem no Class App. Estou à disposição de vocês para ajudá-los no que vocês precisarem, beleza? Estudem aí, façam essa atividade que eu recomendei de pegar a voz passiva e passar para a voz ativa, passar para a voz passiva, e vocês vão ver que vocês vão conseguir transformá-las bem mais rápido quando forem solicitados. Beleza, pessoal? Então, tenham uma boa semana, um bom descanso, estudem bastante. Estou à disposição de vocês para qualquer coisa aí, tá bom? Deus abençoe vocês e vejo vocês na nossa próxima aula, beleza? Qualquer dúvida, pode mandar lá no Class Site que eu estou à disposição, tá bom? Vou deixar aqui 2 minutinhos para vocês copiarem no caderno de vocês aí essas informações que são relevantes. Caso vocês já tenham copiado, então, vejo vocês na próxima aula, beleza? Em seguida, estarei finalizando a transmissão. Tchau, pessoal, e vejo vocês na próxima aula.